Olá, eu sou a Aline Padovani, sou fonoaudióloga e sou mãe do Nicolas, que tem 4 anos, e do Joaquim, que tem 1 ano e meio. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar participativa e Baby-led weaning. Essa é uma aula introdutória ao curso avançado 2.0, idealizado pelo Conal Colab. Eu espero que vocês gostem da aula e contem comigo para tirar qualquer dúvida. Tá legal? Vamos lá? Bom, vamos começar um pouquinho falando sobre alimentação complementar, que é o quê? É o período no qual os bebês começam a receber alimentos diferentes do leite na sua alimentação. E a alimentação complementar é o período no qual a gente tem uma redução gradual da ingestão de leite, para gradualmente também adquirir o modelo de alimentação familiar. Então, é um período de transição, onde o bebê passa a cada vez mais comer mais para começar a mamar menos até o desmame completo. Aqui a gente tem um gráfico, um famoso gráfico da Organização Mundial da Saúde, que nos mostra que a introdução alimentar, ela deve ser feita lenta e gradualmente. E a gente pode confiar na energia proveniente do leite materno. Então, durante o primeiro ano de vida, o leite materno ele oferece mais de 50% do aporte calórico que os bebês precisam e continua sendo importantíssimo ainda durante o segundo ano de vida. Então, dos 6 aos 8 meses, o leite materno é a principal fonte ainda de alimentação do bebê e ele vai gradualmente precisando de outros alimentos. Apesar da gente saber que o bebê começa a precisar de outras fontes de ferro além do leite materno, o que a gente também tem que ter em mente é que o leite materno continua tendo ferro e que o ferro do leite materno ele é super biodisponível, ou seja, todo o ferro do leite materno é aproveitado. Então, não significa que o leite materno não tem ferro nenhum e que o bebê vai ficar anêmico se ele não comer. Não, ele apenas nos mostra que o bebê precisa de outras fontes de ferro além da que o leite materno provê, tá? Então, as reservas de ferro do bebê começam a cair e por isso ele precisa de outros alimentos, tá? Não é o leite que fica sem ferro. Então, isso é bem importante ressaltar também. Porque quando a gente oferece essa informação para os pais também ficam mais tranquilos, porque o bebê pode levar um tempo para realmente aceitar ou para se interessar pelos alimentos. E esse tempo é o tempo também, né, em que o leite ainda está suprindo a maior parte dos nutrientes necessários para o bebê crescer e se desenvolver. Tá bom? Então, isso é bem importante vocês terem em mente, tá? Agora que a gente vai falar sobre a participativa e o BLW. E, gente, a gente vai ver muito mais detalhadamente no curso, tá? Aprender sobre a história da alimentação complementar e a história da alimentação do lactente é importantíssimo para a gente entender o cenário em que a gente se encontra hoje. Tá? O que a gente percebe é que, historicamente, o tempo de introdução dos alimentos foi variável e foi de acordo com a possibilidade e o incentivo à amamentação. E isso é bem dependente das tradições culturais, né? Varia de cultura para cultura, das origens étnicas, mas também, principalmente na cultura ocidental, é dependente das crenças científicas e, mais recentemente, da indústria de alimentos, né? E consequente publicidade. O que a gente já sabe hoje é que uma definição rígida do tempo de início de introdução alimentar impacta negativamente na atitude natural do bebê para ajustar progressivamente a sua própria alimentação. Né? Quando a gente define uma data certa, a gente acaba criando uma extrema expectativa em quantidade e na ingestão, e não necessariamente o bebê corresponde a isso. E aí é onde entra o embate, né? A Jill Hepley e a Tracy Market estiveram no Brasil em novembro de 2017 e durante o workshop delas que eu participei, foi muito interessante elas ressaltarem que o nosso conhecimento sobre introdução alimentar
vem sendo estudado, né? Historicamente vem sendo estudado pelo ponto de vista de um bebê sendo alimentado passivamente com uma colher em um momento que foi determinado pelos adultos, né? Seja por tradições, seja pela cultura, família, pela pediatria, enfim. Essa decisão tem sido feita pelo adulto, né? Então, eu adoro essa foto porque ela nos mostra perfeitamente o modo pelo qual o bebê começa a aprender a comer. Essa é a forma pelo qual a gente estudou. Tudo que a gente tem de estudo sobre alimentação complementar é baseada nesse modelo. Então, a gente ainda precisa, né, agora que o Baby-led weaning está ganhando força e adeptos, a gente precisa começar a estudar e entender tudo que a gente já estudou, mas do ponto de vista de um bebê guiando, né, e conduzindo a sua própria alimentação, né, tendo iniciativa sobre a sua própria e regulando a sua própria alimentação. A gente ainda não sabe, né, e muito do que a gente vai debater durante o curso todo, a gente vai fazer essa reflexão e vai comparar, né, como seria se o bebê pudesse decidir, tá bom? Bom, o que a gente sabe hoje sobre prontidão fisiológica é que 6 meses parece ser o momento ideal para introduzir os alimentos, no sentido de prevenir o aumento da ocorrência de certas doenças e outros riscos para a saúde. Muito próximo a essa idade, a gente sabe que os bebês vão estar prontos a nível de desenvolvimento para receber diferentes alimentos. E isso pode ser em diferentes momentos. É impossível determinar uma data usando um calendário. A maioria dos bebês, né, tá pronta em termos de desenvolvimento para receber sólidos em algum momento entre os 5 e os 9 meses de vida, tá bom? Por que é importante a gente pensar nisso? E vem essa pergunta: a papinha é necessária? Então, bebês que iniciam a alimentação antes de estarem prontos, eles não têm outra opção senão receber uma papinha homogênea na colher. Por quê? Porque eles não estão prontos em termos de desenvolvimento para fazer outra coisa senão sugar e engolir. E se eu der algum alimento sólido, especialmente com a colher, eu corro o risco de levar esse bebê à asfixia, ao engasgo e asfixia. Então, quando um bebê não está pronto ainda, e eu só vou saber se ele está pronto se eu realmente permito com que ele tenha a atitude natural de ir em direção ao alimento, se ele não está pronto ainda, essa é a única forma realmente que ele vai conseguir comer. Então, nesse caso, realmente a papinha seria necessário, tá? Agora, o BLW, ele considera o desenvolvimento da maioria dos bebês por volta dos 6 meses, né? E por volta dos 6 meses, veja só, coincide com a prontidão da maioria dos bebês, não todos, mas da maioria dos bebês, para receber alimentos. Tanto em relação ao sistema gastrodigestivo e renal, quanto ao seu controle postural, dentição, inibição espontânea do reflexo de produção de língua, um reflexo de gag anteriorizado que protege que pedaços maiores de alimentos vão até a garganta e ele se engasgue, né? E nessa idade o bebê também está apresentando habilidades motoras primárias que são necessárias para a autoalimentação. Que são quais? O bebê já tem um melhor controle postural, ele já consegue sentar, ainda que com pouco apoio, ele já está levando os objetos à boca com maior facilidade, já consegue morder e tirar um pedaço, ainda que esse pedaço no início caia, ele consegue manter o alimento dentro da boca, movimentar a mandíbula inicialmente e começar a usar os lábios e línguas para explorar os objetos, que tudo isso que precede a mastigação. Então, esses movimentos básicos e simples que vão se aprimorando durante o desenvolvimento do bebê, eles são os movimentos básicos necessários para começar a se autoalimentar. E, coincidentemente, está tudo presente, né, na maioria dos bebês, não todos, né, muito raramente antes e algumas vezes depois, tá? Na maioria dos bebês por volta dos 6 meses.
No Baby-led weaning, gente, então o Baby-led weaning é uma abordagem em que o bebê decide quando começa e quando termina o processo da alimentação complementar. Por quê? Na abordagem tradicional, são os pais que decidem como e quando o bebê começa a comer, baseado em recomendações do pediatra, do entorno familiar, da creche, enfim, baseado em recomendações, né, e crenças, os pais decidem quando o bebê começa a comer. No BLW, não. O BLW baseia-se na autonomia e na iniciativa do bebê, na prontidão dele em direção ao alimento. E então a alimentação ela é baseada nas habilidades do bebê de autoalimentação e autorregulação, tá bom? O BLW tem alguns pilares essenciais, tá? Que é o respeito, a confiança, a autonomia. Então, para eu obter tudo isso, esses são os meus objetivos. E para eu ter tudo isso, é necessário a autoalimentação. Não existe outra forma de eu poder respeitar, confiar e dar autonomia 100% ao bebê se eu não permitir com que ele se autoalimente. Então, o que eu queria que vocês ficassem em mente é que os alimentos em pedaços, eles não são a finalidade do BLW. BLW não é oferecer alimento em pedaço. Na verdade, o alimento em pedaço é o meio pelo qual o bebê consegue se autoalimentar. E dessa forma eu consigo ser um sujeito espectador, né? O protagonista é o bebê e eu, por minha vez, enquanto adulto espectador, vou respeitar, confiar e dar autonomia para que ele conduza todo o processo. Então, o BLW nada mais é do que a livre demanda da introdução alimentar, tá bom? E quando a gente fala em respeito e confiança, o que a gente está falando? Respeitar e confiar nas fases do desenvolvimento do bebê. Então, eu não imagino que um bebê de 6 meses consiga comer, mastigar, engolir perfeitamente, que não saia alimentos em pedaços no cocô dele, como um bebê de 9 meses. Por quê? Porque ele ainda está aprendendo a mastigar. Conforme esse bebê vai se desenvolvendo, eu vou entendendo que isso vai melhorando e as fezes dele vão ficando mais uniformes e homogêneas. Então, as fases do desenvolvimento, e a gente vai estudar muito isso no curso avançado completo, vão mostrar para vocês o que esperar do bebê. E fica mais fácil, as nossas expectativas elas abaixam e fica mais fácil a gente respeitar e confiar no bebê. Respeito e confiança também nas variações do humor. Por quê? Porque o bebê passa por diversas fases durante esses primeiros anos. E essas fases condizem com maior apetite ou menor apetite, incluindo inapetência. E a gente respeitar e confiar na própria autorregulação do bebê faz parte do BLW. A variação de humor pode ser mesmo até durante o dia, no mesmo dia, não necessariamente apenas nas fases. Então, um bebê que está com sono, um bebê que está cansado, um bebê que está com muita fome, né? Então, muitas vezes aquele bebê não vai responder para a alimentação da forma com que a gente acha que ele deveria responder, né? Mas por quê? Porque provavelmente ele está com um humor que não está legal. Então, quando a gente está... se você está com sono, sabe aquela coisa, eu não sei se eu como ou se eu durmo, né? Então, o bebê também passa por isso. E resta a gente ter uma conexão suficiente para respeitar e confiar também nesses momentos de variações de humor. Respeitar e confiar também nas necessidades fisiológicas. O bebê ele sabe se autorregular, então ele sabe se ele começa, quando ele começa a comer, e ele sabe a hora que ele não quer mais, né? Então eu respeito o momento em que ele me mostra que ele não vai pegar mais o alimento que está ali, ou ele ainda não está pronto para começar, tá? Eu respeito e confio nas habilidades dele, né? Então, se o bebê ainda não consegue fazer determinado movimento, eu vou permitir com que ele aprenda, né? E isso também entra na necessidade de aprender. Se eu interfiro e eu estou o tempo todo ajudando, na verdade eu estou tirando a oportunidade de aprendizagem, né? Então eu tenho que respeitar e confiar nas habilidades dele.
e a gente vai aprender durante o curso como o bebê se desenvolve, como a gente pode dar oportunidades dependente das habilidades, né? Como a gente pode ajudar o bebê em todo esse processo, estando mais espectador do que realmente fazendo por ele, né? Então a gente vai aprender tudo isso durante o curso. Respeitar e confiar na sua autonomia. Então, se o bebê está mostrando que pode fazer sozinho, ele consegue fazer sozinho, vamos dar autonomia para ele, tá? E confiar e respeitar no aleitamento, como eu comentei com vocês antes. O leite materno durante o primeiro ano de vida é muito importante. Então, o bebê não come o suficiente, ele come pouco, ele não come o tanto quanto eu gostaria. A maior fonte de nutrição dele está vindo do leite materno, então confie no leite, tá bom? E respeitar e confiar significa sem pressa, sem ajuda, sem persuasão e sem elogios, tá bom? Eu não fico falando pro meu marido toda hora, nossa, parabéns, você comeu tudo, tá? E a expectativa é que o bebê não precise ficar recebendo elogios toda vez que ele come alguma coisa, palmas ou, enfim, festa toda vez que come alguma coisa, porque comer é um ato natural, tá? Todo mundo come, a gente não faz festa porque as pessoas comem, tá bom? Então, resumidamente, ofereça a comida e compartilhe as descobertas. Agradecendo a Thalita por uma foto super real do momento BLW, onde está sendo compartilhado alimentos saudáveis, que pode ser dividido com toda a família. O bebê, ele está interagindo com o alimento, tendo a mãe como modelo, né? Então, isso tudo é BLW. Com o BLW, a gente tem uma fonte imensa de exploração sensório-motora, né? O BLW, ele permite esse reconhecimento multissensorial e durante esse reconhecimento multissensorial, a gente também está ativando diversas áreas corticais no reconhecimento dos alimentos, né? Então, ele está aprendendo o que é um aspargo, olhando, vendo peso, né? Como ele se movimenta, até colocar dentro da boca, e aí, mesmo que ela não goste, né, vendo o vídeo, mesmo que o bebê não goste, ele vai colocar outras vezes na boca porque ele tá curioso, tá bom? Então, toda essa exploração, ela é realmente uma bomba sensorial, uma explosão de sentidos sendo aguçados, tudo isso sendo transformado em ato motor durante a manipulação e a experiência, e depois disso sendo transformado em desenvolvimento cognitivo, memória, linguagem, tá? Isso tudo torna a refeição apenas uma brincadeira, né? Para o bebê, aquilo tudo é uma brincadeira, leve, prazerosa e cheia de aprendizagem. E durante essa brincadeira prazerosa, o bebê está tendo o quê? E está aprendendo o quê? A se relacionar de forma sadia e agradável com o momento da refeição. Então, a gente está criando sentimentos e emoções positivas durante a alimentação, tá? É a melhor forma de aprender, né? E durante o BLW, as habilidades orais seguem uma ordem fisiológica e natural. Primeiro, o bebê não vai conseguir engolir sem antes aprender a morder, manter esse alimento dentro da boca e depois engolir, né? E, coincidentemente, esse período, o bebê está fisiologicamente preparado para prevenir os engasgos. O corpo dele tem um reflexo de gag anteriorizado e extremamente ativo. Então, no início da introdução alimentar, pelo BLW, o bebê vai ter muitos reflexos de gag, que é uma ânsia, né, de vômito, e essa ânsia, ela mobiliza toda a musculatura oral e cervical para trazer esse alimento para frente de volta, para o bebê cuspir, se livrar dele, ou conforme ele vai aprendendo, ele faz isso para trazer o alimento para frente, voltar a mastigar e para que ele seja deglutido corretamente, tá? Estimulando a autonomia, eu estou dando oportunidade para ele melhorar as habilidades de autoalimentação. Então, ele não
tem as habilidades de autoalimentação completamente desenvolvidas no início da introdução alimentar, o que é extremamente normal, porque ele está aprendendo, mas conforme eu vou dando autonomia, ele vai aprendendo, né? E esse processo acaba sendo muito mais rápido no bebê que tem mais oportunidades de praticar, né? E tudo isso faz com que ele se torne muito disponível para provar e experimentar coisas novas. Por quê? Porque ele sabe que ele simplesmente não precisa pegar no que ele não quiser. Ele pode cuspir o que ele quiser, ele pode, enfim, o alimento está ali para ser provado ou não, né? E ele, se tiver alguma coisa nova ali, ele internaliza que eu não sou obrigado a comer aquilo, tá bom? Então, aqui tem um vídeo do Joaquim. O Joaquim é meu filho. Nesse vídeo ele tinha uns 7 para 8 meses. E ele tá comendo uma beterraba assada, um pedaço de beterraba assada. E ele não consegue engolir esse pedaço que é grande. Então ele mastiga, tira da boca com as mãos. Ele rasga com as mãos para que isso fique menor. Então ele coloca o pedaço menor na boca para mastigar e engolir. Então é essa forma, né, que ele achou para lidar com o alimento, tá? E tudo isso eles fazem de maneira muito natural. Eu não ensinei ele a fazer isso. Ele simplesmente viu que dessa forma ele conseguia pôr um pedaço menor na boca. Ele não ia conseguir morder, ele estava com dificuldade de rasgar aquilo porque ele não tinha dentes. Então ele faz o quê? Tira da boca, rasga com as mãos e aí ele vai colocando pedacinhos de volta dentro da boca. Ele faz isso com a carne também. E assim, uma grande desvantagem, né, grande mais ou menos, depende muito do contexto, né, em alguns contextos não é uma enorme desvantagem, em outros contextos pode ser sim. Mas a expectativa é que você tenha um bebê super lindo, limpinho, comendo junto com a família, e a realidade é que faz muita bagunça, né, então faz bastante bagunça, pode haver um certo desperdício que algumas pessoas têm dificuldade em lidar, ou teriam dificuldade em lidar dentro do orçamento da casa, digamos. Então, realmente é algo que tem que ser pensado, tem que ver como o bebê reage também, porque muitos bebês também desperdiçam super pouco, né? O Joaquim, meu filho, a gente começou com uma introdução alimentar participativa e ele foi mostrando pra gente, dia após dia, que ele é um bebê BLW. E, assim, por volta de 11, 12 meses, o desperdício era mínimo, né? O Nicolas tem 4 anos, ele faz muito mais bagunça do que o Joaquim tem 1 ano e meio, né? Então, eu sei que a bagunça começa na hora que ele não quer mais. Então, na hora que ele não quer mais, ele começa... E aí, hoje, eu já sei que a hora de tirar o prato é na hora que ele me dá os primeiros sinais de que ele não quer mais. Então, assim, o desperdício é mínimo, sabe? Então, nessas horas que você percebe que também é dependente do contexto, mas também da criança. Muitas vezes a criança ela não é tão bagunceira assim, né? Virginiano, né, gente? De forma geral, eu queria que vocês entendessem o quê? Que o Baby Led Weaning, o BLW, ele é sobre como você vê as habilidades do seu bebê em relação à alimentação e não apenas se você o alimenta com alimentos em pedaços, tá? Então deixem isso bem claro na cabeça de vocês. Dar um pedacinho de alimento na mão do bebê não é fazer BLW. BLW engloba oferecer alimentos saudáveis, compartilhando as refeições em família, certificando-se de que apenas o bebê coloque comida em sua própria boca e confiando que ele saiba se ele deve comer, o que ele deve comer, o quanto e com que rapidez, além de oferecer alimentos para pegar com as mãos desde o início, tá? Mas ele é baseado essencialmente em confiança e respeito, né? E na autonomia, lembra? Então, o BLW é mais do que apenas oferecer a sua comida para o bebê pegar. É sobre confiar que ele sabe o que ele precisa de verdade. Então, fazer algum tipo de autoalimentação, dar um pedaço uma vez ou outra, pode funcionar para vocês, mas não é BLW. Não existe fazer BLW
e participativa. Se você faz participativa, significa que você não faz BLW, tá? O BLW ele é uma abordagem, ele tem uma filosofia bastante pontual, em que o bebê ele tem total autonomia, tá? Então, se eu tenho interferência de alguma forma, se eu tenho intervenção do adulto de alguma forma, não é BLW, não se faz um pouco de BLW, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês, tá bom? Os alimentos sólidos, inclusive, eles já foram recomendados a partir dos 6 meses e ainda os são recomendados no Reino Unido, por exemplo, e agora, o ano passado, em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela publicou um estudo onde ela nos diz que, a partir dos 6 meses, o bebê já pode começar a comer alguns alimentos em pedaços, né? Após o BLW ganhar forma e vigor aí aqui no Brasil, tá? Então, enfim, isso já é recomendado, isso não significa que é BLW. Antes do BLW vir à tona, já se recomendava isso. Tá? Então, oferecer ao bebê qualquer alimento sólido não significa fazer um pouco de BLW. E quem disse isso foi Jill Ripley no seu site em 2016, tá bom? E, gente, por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Por que as definições importam? Porque, primeiro de tudo, quem está ouvindo sobre BLW pela primeira vez, que provavelmente alguns de vocês estão me ouvindo aqui agora, tem que tomar decisões conscientes sobre os fundamentos do BLW. Por quê? Porque quando você não compreende o BLW na íntegra e você acaba tendo expectativas que não são relacionadas ao BLW, que são relacionadas ao paradigma tradicional. E aí os pais podem desanimar, porque eles vão dizer que não vai funcionar, que não funcionou, né? De outra forma, também, os pais que subentendem a abordagem e acham que pode dar pedaço para o bebê a partir dos 6 meses, de qualquer forma, podem acabar colocando pedaços de alimento com a colher, né, passando o reflexo de gag do bebê e não dando para ele a chance de se defender. E aí pode levar ao engasgo. Tá? Então, colocar comida sólida na boca de um bebê que não tem condições de mastigar pode sim levar à asfixia. O corpo do bebê tem que estar pronto e eles têm que ir em direção, ele mesmo tem que levar comida até a boca e ele tem que aprender de forma que ele saiba o que ele está fazendo desde o momento em que ele pega o alimento, tá? De outra forma, colocar comida sólida na boca de um bebê que não sabe mastigar pode realmente levar ao engasgo e à asfixia. O segundo motivo muito importante é que a gente precisa aumentar o conhecimento sobre alimentação infantil e a gente ainda está descobrindo o que o BLW, como o BLW se comporta através das pesquisas. E quando a gente faz pesquisa, a gente precisa de uma metodologia clara e concisa. Não adianta eu comparar alguém que fez um pouco de BLW com alguém que fez o BLW. Né? Então a gente precisa realmente ter bem definido o que a gente está falando para poder comparar e ter resultados coerentes, né? Para apresentar, tá bom? Então essas são as duas principais justificativas pelas quais eu fico tão repetindo para a gente realmente saber do que está falando. E foi dentro de todo esse contexto do faz BLW, não faz BLW, que eu comecei a captar quais os motivos mais frequentes para não aderência 100% ao BLW, né? Um deles é a insegurança, então o medo do engasgo, né? Eu não confio, eu tenho medo que ele vai engasgar, na hora que tem um gag eu quase morro do coração. O outro é a ansiedade, então o medo da criança não está bem alimentada, né? Cuidadores ansiosos não conseguem lidar com o bebê não ter engolido nada no início ou achar que realmente precisa, né, comer uma certa quantidade de comida. Então, essa ansiedade realmente faz com que a pessoa, às vezes, amasse no final e dá o final amassado. E fazer isso não é BLW. Por quê? Porque eu não estou confiando que o bebê realmente parou de comer porque ele ia parar de comer, tá? Então, não conseguir lidar com a bagunça ou desperdício é outro motivo bem frequente.
Foi esse o motivo pelo qual eu optei pela introdução alimentar participativa, né? Tanto do meu primeiro filho quanto do meu segundo filho. E para mim, conforme eu fui assimilando que a bagunça nem era tanto assim, eu fui cada vez mais dando mais espaço para ele ser um bebê BLW, né? Então, é muito interessante que quando a gente abre espaço, né, como profissional da saúde, como alguém que está ajudando uma família que quer fazer o BLW, mas ela tem esses motivos, ao invés de você falar, não faz isso, ou já de cara você podar o erro e falar, isso não é BLW, muitas vezes você pode dar esse espaço para falar, dá a chance para o seu bebê te mostrar que ele é capaz. Então, muitas pessoas, muitas famílias que tinham medo do engasgo, eu fui empoderando, fui dando informação sobre engasgo, fui dando informação sobre alimentação, sobre o poder do leite materno. E pouco a pouco essa família foi vendo como o bebê evoluía rapidamente e como ele conseguia já em pouco tempo comer melhor. Né, e como ele estava bem desenvolvido. Né? Então, a Jill Hapley, no workshop, ela contou uma história de um médico, se eu não me engano, australiano, não me lembro muito bem agora, mas contando que ele foi numa conferência, né, num congresso, e no congresso perguntaram, era um bebê que não comia, tinha um ano já, né, e não comia, e estava sendo amamentado, e aí o médico falou, mas você não pegou os exames, né? Um outro médico da plateia falou, mas você não pegou os exames dele, você não fez os exames dele para saber se estava faltando um nutriente? E ele falou, não consegui pegar ele. Por quê? Né? Foi uma piadinha assim em inglês, mas por quê? Porque o bebê não parava quieto, era um bebê super ativo, sabe? Super desenvolvimento super bom. Enfim, era um bebê super bem, assim, não tinha por que ele coletar exames, ficar investigando doenças no bebê que não estava com, porque ele estava sendo amamentado, livre demanda e estava super bem, né? Então, assim, e na hora que a gente percebe tudo isso, a gente vai, porque isso é confiar, é você olhar para a criança e você confiar naquela criança enquanto indivíduo, e não olhar curvas, gráficos e não avaliar realmente aquela criança, o como ela realmente dentro dos padrões dela, né? Então, dando esse espaço, a gente consegue também, muitas vezes, em pouco tempo, ter uma família BLW, tá? Assim, muito frequentemente, quando eu comecei a estudar BLW, quando eu comecei a entender o BLW, eu sentia especialmente na internet, entre os grupos que falavam sobre esse assunto, eu sentia uma dificuldade enorme em se falar sobre não fazer o BLW 100%. E hoje eu sou muito feliz em falar sobre a introdução alimentar participativa e poder dar um curso sobre isso, porque eu sei que é possível fazer de uma forma com que a gente vá pouco a pouco deixando essas inseguranças, ansiedades, medos, né, e restrições de lado e confiando cada vez mais no bebê a ponto de ter os mesmos resultados em pouco tempo também, tá bom? Outro motivo frequente para não aderir ao BLW é a necessidade de diferentes cuidadores. Então a família super entendeu, adorou o BLW, mas o bebê também vai ficar com a avó. E a avó de jeito nenhum, como assim não vai dar papinha? Então, às vezes ele acaba fazendo tendo uma abordagem mais tradicional, enquanto ele tem bastante autonomia com os pais. E ainda assim ele não está fazendo BLW, né? Quando a escola ou creche não entende BLW, então aí ele está sendo exposto a alimentação mais tradicional na escola e em casa ele tem mais autonomia. Quando a rotina e horários são apertados, eu não vou conseguir fazer o BLW porque não dá tempo de eu limpar toda a bagunça. Então, esse é um outro motivo também que eu ainda tendo a achar que o BLW ele facilita, porque ao invés de você preparar a papinha, sentar com o bebê, dar comida, depois você comer, você vai preparar a mesma comida para vocês dois vão comer juntos, né? E muitas vezes a bagunça é algo super tranquilo de você fazer, você vai pegando o jeito, né? Então você vai passar um pano, jogar no lixo, colocar para lavar e ir embora. Então, muitas vezes assim, falta apenas algumas informações e orientações, mas eu vejo que esse pode ser um motivo também bem frequente.
O mau entendimento do BLW pela família, então a família, né, pai, mãe, super, nossa, BLW, adorei e tal, não sei o que, mas a família é próxima, muitas vezes mora junto e a família pesa, né? Então fica o tempo todo questionando, fica o tempo todo dizendo que o bebê não tá comendo, que vai isso, que vai aquilo, e isso acaba tirando um pouco do poder de decisão e da autonomia dos pais também, né? Então eles acabam optando por não fazer o BLW para não entrar tanto em conflito. E outros motivos menos frequentes, né? Agora, o interessante, gente, o que eu queria que vocês observassem é que todos esses motivos, eles são do adulto, né? Então, assim, e se o bebê pudesse escolher, né? Seria que ele teria medo do engasgo? Será que ele tem medo de não estar bem alimentado? Né? Será que ele está preocupado que ele vai estar cada hora com um cuidador? Os motivos eles são relacionados ao adulto, né? Se o bebê pudesse escolher, muito provavelmente ele gostaria de ter a autonomia sobre seu próprio corpo, né? Apesar disso, eu também já tive relatos, não muitos, mas eu já tive um outro relato de bebês que não queriam pegar alimentos com as mãos e preferiam ser alimentados, tá? Então, os pais viam que tentavam colocar os alimentos para ele interagir e ele não queria muito pegar, não, sabe? Tinha um pouco de nojo, receio, fazia uma cara, dava... E quando o pai ou a mãe dava espaço e ofertava, né? Então, o bebê aceitava e gostava, e, enfim, abria um bocão e super curtia. O que tende a ser mais uma participativa em alguns momentos, mas o que pode, de uma certa forma, ser um BLW também, né? Se a gente está ali respeitando a vontade do bebê que quer ser alimentado, e muitas vezes pega essa colher e leva, né? Com a mão do adulto até a boca, é uma linha muito tênue, né? Então isso também a gente ainda não estudou e são apenas reflexões que a gente coloca aí dia após dia, é ou não é? O que na prática mesmo, no dia a dia, não importa, né? A gente tem que fazer realmente o que está dando certo ali para nossa família, para o nosso contexto, né? Pensar no nosso dia a dia. Agora, para a gente falar de introdução alimentar participativa, o nosso primeiro passo, então, é a gente mudar o paradigma da alimentação tradicional, tá? E o paradigma tradicional, ele é o paradigma da passividade e do controle pelo adulto. Então, o bebê é passivo e o adulto é controlador. E eu vou passar desse ponto para autonomia e para confiança. Então, o bebê tem autonomia e o adulto confia. Tá? Eu não vou conseguir falar sobre participativa, eu não vou conseguir sair da abordagem tradicional enquanto eu não tirar da minha cabeça o paradigma tradicional, tá bom? Se eu ficar, não adianta eu fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, tá? Então eu vou sair do paradigma da quantidade, da ingestão a todo e qualquer custo e do medo. Tá? E eu vou para o paradigma da qualidade do que está sendo oferecido, do bebê estar aprendendo no processo e no respeito, né, a tudo aquilo que a gente já conversou, né, quando a gente estava falando sobre BLW. E tudo isso vai ser dependente das habilidades do bebê. E aos 6 meses, o bebê não tem totalmente habilidade para se autoalimentar maravilhosamente bem e comer a quantidade, né? Aí engolir a quantidade que você gostaria. Mas ele vai ser dependendo das oportunidades. E vai ser apenas com isso que a gente vai passar aqui a ter um bebê com total autonomia e confiar nele, tá? Então, não adianta a gente falar que faz participativa, mas a gente ainda continuar no modelo passivo e do controle, né? Que eu quero amassar o restinho e dar para ele para terminar de encher a barriguinha, tá? Porque eu quero que ele engula alguma coisa, tá bom? Então, assim, vamos deixar bem claro o que não é introdução alimentar participativa. Até para vocês também, é aquela coisa da expectativa, né? A gente cria uma expectativa de que vai ser de um jeito, mas se a gente está fazendo da mesma forma, não adianta a gente querer resultados diferentes, tá? Impor nossas preferências alimentares, então eu quero que ele coma determinado alimento, eu preciso que ele coma carne, ele não gosta de carne, né? Então, teve uma vez que uma mãe entrou em contato comigo e ela falou assim, Aline, o meu bebê ele
eu não sei como oferecer carne. Aí eu falei, pode fazer um hamburguinho, né, desfiadinho, não sei o quê. Ah, não, mas ele não gosta de carne. Aí eu falei, não, então você pode oferecer, vamos ver outras fontes de ferro, outras fontes proteicas, né? Passa com uma nutricionista para ela substituir, já que ele não gosta de carne. Não, eu quero oferecer carne. Quer dizer, então, na verdade, você está impondo que ele coma algo que, né, e isso não é participativo, porque eu não estou dando voz ativa para ele, né? Eu não estou permitindo com que ele realmente seja ativo naquela decisão, né? Então é mais ou menos pensar nisso, tá? E a gente, enquanto mediador, a gente vai ser esse mediador dessa forma, tá? Então o bebê não gosta de carne. Tá, então vamos ver outras fontes, sabe? Vamos dar o ovo, vamos ver se ele gosta de peixe, né? E por aí vai. Então, enquanto mediador, na introdução alimentar participativa, a gente pode dar a chance dele escolher, tá? Insistir para comer de colheradas. Então, assim, como a gente viu, e como a gente vai ver durante o curso muito mais, as colheradas, a colherada, na verdade, ela é cultural. O bebê não precisa necessariamente comer de colheradas, e culturalmente, se todo mundo come devagar, garfo e faca, cedo ou tarde, a criança vai se interessar, porque ela não vai, imagina, adolescente vai comer com a mão, vai passar essa vergonha na frente dos amigos dele. É natural que a criança ela vá se interessando pelo garfo e faca, né? Isso tudo vai depender do quanto isso o quanto isso te incomoda. Mas na hora que a gente insiste para o bebê comer a colherada, enquanto o bebê está lutando de volta para pegar com a própria mão dele, a gente não está deixando também, a gente não está dando voz ativa a ele, tá? Então uma coisa é quando o bebê, você tem a colherada, você vai dar a colher e ele vai em direção à colher, ele retira ativamente da colher. Outra coisa é quando ele está claramente tentando pegar com as mãos, tentando interagir ali com o alimento e você está segurando a mão e tentando dar a colher, tá? Então isso não é introdução alimentar participativa. Insistência para comer mais colheradas. Então o bebê já mostrou, você já, né, tem aí ao longo do tempo, você vai entendendo cada vez melhor o modo pelo qual o bebê te mostra que ele não quer mais, e aí ele te mostra que não quer mais, mas para você aquilo não está suficiente, então não, vamos comer mais, vamos. Introdução alimentar participativa é dar voz ativa ao bebê, então ele precisa mostrar também a autorregulação dele, né? Por que ele não quer mais? Aquilo pode ser uma indisposição, ele tá com a barriga cheia e não tá aguentando mais comer, e se você insiste, você tá realmente passando por cima da autorregulação dele. Bater no liquidificador ou mixer, tem problema? Não, a gente pode tomar uma sopa batida, né? Creme de mandioquinha, maravilhoso, adoro. Só que depende do objetivo. Se toda a família está comendo um creme de mandioquinha, ótimo. Agora, se eu bato no liquidificador para ver se ele aceita melhor, na verdade, eu estou também passando por cima de alguma coisa que está acontecendo. Eu estou tratando, né, a consequência, que é ele não estar comendo, e eu não estou vendo a causa. Por que ele não está aceitando, né? Então, precisa muito ver qual é o motivo pelo qual você está batendo essa comida no liquidificador. E muitas vezes aquele bebê que vai até os 2, 3 anos comendo papinha batida, isso geralmente começa em um determinado momento em que ele parou de comer e o adulto não consegue mais progredir para outras consistências, porque o bebê só aceita aquela consistência e isso vai virando uma bola de neve, chega aos 3 anos comendo papinha batida, tá? Tudo começou no para ver se aceita melhor, tá bom? Misturar toda a comida. Misturar toda a comida também não tem problema nenhum. Por exemplo, quando tem arroz, feijão, carne moída, adoro misturar tudo e comer tudo de uma vez, tá? Mas a gente fazer isso para ver se ele come de tudo um pouco, a gente também tá tirando a autonomia, né, e o poder de decisão dele de também saber o que ele gosta, o que ele não gosta, as preferências alimentares, né? Sentir os sabores. Tá bom? A gente está tirando esse poder de escolha, né? E tirando essa autonomia dele também, tá? Comportamentos controladores e restritivos, né? Então, a gente sabe que o controle e a restrição, eles também estão bastante envolvidos com estilo parental controlador e restritivo. E isso tudo já bem associado na literatura com dificuldades alimentares.
se preocupar mais com a limpeza do que com prazer. Então, o bebê está comendo e você está o tempo todo limpando a boca, raspando a colher na boca, te dá aquela agonia de estar vendo aquilo, né, bagunçado. Então, assim, deixa para limpar a bagunça no final. A gente tem que aproveitar comer, né? A gente tem que aproveitar o momento da refeição. O bebê, ele aprende brincando, né? Ele não sabe que aquilo é hora de encher a barriguinha e tudo mais. Isso tudo ele vai aprendendo. Então, se a gente se preocupa realmente com o prazer da alimentação, a gente dá essa oportunidade dele aprender a comer, né, feliz, isso tudo vai trazer resultados mais positivos e a longo prazo vai fazer menos bagunça mesmo. Também não é introdução alimentar participativa não manter uma linha de coerência. Então, por exemplo, dos motivos que a gente deu, uma delas é ter diferentes cuidadores. Aí, em casa, o bebê tem total autonomia. Daí, na rua, nossa, é super tradicional. Né? Na escola, assim, a escola é super rígida, entuxa a papinha nele, não quer saber se quer ou não. A gente tem que conversar, a gente tem que estar aberto à conversa. Especialmente em ambientes diferentes, o bebê tende a saber como se comportar em cada ambiente. Então, se na escola é super tradicional, ele sabe que na escola vai ser daquele jeito. E provavelmente ele não vai aceitar. Um bebê que tem bastante autonomia, ele realmente não aceita. O Joaquim, meu filho, né? Meu filho mais novo, quando a gente começou a fazer a introdução alimentar participativa, ele sempre se mostrou um bebê BLW, ele nunca gostou de ser alimentado. Então, até no início, quando eu tentava, né, ali oferecer a colher para ver se ele vinha, ele lascava lá algum tapão e a comida ia longe. Então, eu tenho certeza que ele, que é uma criança com muita autonomia, se ele fosse para uma escola que não desse autonomia e que tentasse entuchar a papa nele, ele ia ficar nervosíssimo, ele não ia comer de jeito nenhum. Né? E aí ia vir a reclamação e tudo mais. Então, a reclamação seria porque, na verdade, não é que não encaixa, né, no estilo dele, do bebê. E aí, quando a gente não mantém a linha de coerência, a gente deixa o bebê confuso, né? Porque hora você dá autonomia, hora você não dá. Hora você confia nele, hora não confia. Aí o bebê fica ressabiado, ele não sabe como agir. Então, isso pode confundir, o bebê pode começar a associar os momentos de refeição com momentos de estresse, e aí ele para de comer também. Tá? Então, a gente tem que ser bastante coerente nessa questão da autonomia e no dar voz ativa, né? Nessa escuta compartilhada, nessa atenção compartilhada e dar voz ativa para o bebê. Se a gente faz isso durante a oferta, a gente tem um bebê aí que ele sabe o que esperar, mesmo que o adulto esteja intervindo e oferecendo, tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que a participativa, ela é um contínuo do BLW que é baseado na confiança. Não adianta a gente não confiar no bebê na participativa. Por que não? Porque a base da participativa também é a confiança e o respeito no bebê, tá bom? E vai muito além de escolher entre papinhas ou pedaços, tá? Ah, não, eu dei papinha, eu dei pedaço. Não, tá? A gente tá falando sobre uma abordagem também muito mais complexa, multidimensional. E eu vou elencar aqui para vocês alguns dos aspectos que a gente vai aprender durante o curso. Não vou entrar em detalhes, porque senão a aula vai ficar gigante. Isso dá um módulo inteiro para a gente conversar, tá? Mas vai muito além, tá? O mapa mental da introdução alimentar participativa, ele engloba uma série de coisas que são essenciais e que, isoladamente, já foram vistas na literatura serem positivas para a alimentação também, tá? Então, ainda que a gente não tenha provado que o BLW ou a participativa, enquanto método, ele é suficiente ou não, a gente sabe que cada fundamento, cada pedacinho dessas duas abordagens já foi exaustivamente comentado na literatura, tá? Resumidamente, da introdução alimentar participativa, a gente tira o bebê do papel passivo da sua própria alimentação e a gente passa a ter um agente ativo, que interage, aprende e assimila os esquemas de alimentação, e não apenas ingestão, através das suas próprias experiências sensório-motoras. Então, ela é uma perspectiva muito mais ampla e funcional. É extremamente dependente da comunicação entre o bebê e seu cuidador, porque eu não dou completa e total autonomia para o bebê, eu tenho intervenção. E quando eu tenho intervenção, eu preciso me comunicar muito bem para não interferir nas escolhas ativas do bebê.
Na prática, então, a família compreende seu papel enquanto modelo e não enquanto ditador de regras, né? Tudo isso vai favorecer um contato leve e dinâmico na aprendizagem de uma alimentação saudável. E a introdução alimentar participativa parte do princípio de onde se pretende chegar em um contínuo, né? Então, eu tenho objetivos claros do que eu quero no futuro, mas que respeitam a minha dinâmica familiar e os percalços que a gente passa. Respeita o desenvolvimento normal, natural e a individualidade de cada criança, respeita a sua prontidão, tá? E ensina aos pais e cuidadores seus papéis dentro desse contexto. Durante o curso a gente vai esmiuçar também a introdução alimentar participativa, como fazê-la de forma mais segura, como fazer com que a gente não leve ao engasgo, né? Então, agora em dezembro de 2017, saiu um estudo sobre engasgo que mostrou, ainda que não haja diferença estatisticamente significante, o grupo que fez um BLW mais flexível, que talvez a gente possa aí pensar que seria uma introdução alimentar participativa, teve mais engasgos do que o grupo que fez BLW mais estrito, né? 100% BLW aí. Então, a gente pode mais ou menos fazer uma associação que essas crianças, elas realmente não sabiam o que esperar ali daquela textura e podiam ter mais engasgos do que os bebês que faziam BLW. Então, assim, como fonoaudióloga até, o que eu quero passar para vocês durante o curso é como fazer uma introdução alimentar participativa, oferecer alimentos em pedaços desde os 6 meses, porém de forma segura, de forma que os benefícios venham a superar todo e qualquer risco que o bebê tenha de engasgar, tá bom? A participativa ela também é baseada no mesmo modelo de prontidão, autonomia, autorregulação e alimentação intuitiva do BLW, tá? E o bebê tem contato com alimentos em pedaços desde os primeiros momentos, tá bom? É uma abordagem sensório-motora, então a gente entende o aprendizado prático, tá? A experiência prática com os alimentos em sua forma natural como essencial. Então é como deixar o bebê no chão para ele aprender a se levantar e caminhar. Não tem data marcada, não tem quantidade de passo pré-definida. A gente só favorece o desenvolvimento cognitivo com tudo isso, né? E a gente entende que cada bebê tem seu ritmo. Mas, apesar de ser muito parecida com o BLW, existe intervenção do cuidador. Então, quando eu falo intervenção do cuidador, não é... Às vezes me perguntam, Aline, eu tô lá com meu bebê, a gente faz BLW e ele quis que eu desse na boca dele, né? Eu deixei de fazer BLW? Não deixou. A participativa, ela tem um fator que é muito importante vocês terem em mente. O cuidador está tomando decisão, tá? O cuidador quer oferecer. Ali existe um motivo, lembra que quando eu falei dos motivos, que os motivos eram do adulto e não do bebê? Tá? Quando eu tenho um bebê que se movimenta na direção de querer que você coloque na boca dele, eu estou respeitando, eu estou dando autonomia para ele, eu estou dando autonomia e entendendo que ele quer que eu leve na boca dele. Diferente de eu decidi que em determinado momento eu vou oferecer. Eu decidi que o jantar, por exemplo, eu, Aline, quando eu decidi a introdução alimentar participativa, eu falei, eu não vou conseguir lidar com toda a bagunça o dia todo, que eu tô trabalhando agora, é bastante complicado para mim também lidar com tudo. E aí o que eu pensei, no almoço a gente vai fazer, né, vai deixar ele total autonomia e tal, a gente vai fazer uma coisa bem livre, mas no jantar eu vou tentar oferecer uma sopa, uma comida mais amassadinha, mas vou tentar oferecer para a bagunça ser um pouco menor. A decisão foi minha. Se eu falasse, Joaquim, o que você prefere? Ele com certeza preferiria estar livre, não queria a colher, tá? Então essa é a diferença aí, tá bom? Na introdução alimentar participativa, a gente pode usar o modelo de intervenção do cuidador baseado na divisão de responsabilidades, que é um modelo da Ellen Satter, tá? É muito bacana, que ela usa em todos os livros dela. Mas também com uma extensão um pouquinho maior aí baseada no BLW. Então o cuidador ele é responsável por o que, onde e quando o bebê come, tá? O que o bebê come, o que ele vai colocar à disposição, onde o bebê vai comer, no cadeirão ou na mesa, e quando. Então ele que vai estabelecer a rotina é super importante, né?
E o bebê vai decidir se ele vai comer, tá? Então a comida tá lá, ele vai decidir se ele vai comer ou não, o que ele vai comer. Então na participativa, como eu tenho disponibilizados alimentos, né, não tá tudo junto e misturado, ele pode ali dentro daquele prato decidir o que ele vai comer ou não. Então ele, né, por exemplo, Joaquim, meu filho de novo, a gente fazendo participativa, ele claramente prefere a carne, então ele quer pegar a carnezinha com a mão. Eu vou tentar dar o arroz e feijão com a colher, ele não aceita, ele vai querer continuar pegando a carne. Então ele está decidindo, ele está tendo autonomia do que pegar primeiro. Ele terminou de comer a carne e começou a aceitar o arroz e feijão. Ótimo! A gente entrou num acordo, se comunicou, se conectou, eu entendi o que ele queria, ele entendeu o que eu podia oferecer, né? E tudo fluiu. O bebê vai decidir quanto comer e com que velocidade. Então, quem dita o ritmo é ele, tá? Então, na participativa é essencial o ritmo e a gente vai aprender isso muito bem durante o módulo de introdução alimentar participativa na prática, tá? Aqui eu tenho um gráfico para vocês entenderem bem, tá? Porque eu quero que vocês saiam dessa aula assim, realmente sabendo o que é a introdução alimentar participativa, o BLW, que cada um tá dentro desse contexto. E como difere da introdução alimentar tradicional, tá bom? Então eu achei esse modo, né, através desse gráfico. Se vocês forem utilizar esse gráfico, por favor, referenciem, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se vocês referenciarem. Esse foi um modelo que eu fiz junto com os meus alunos, tá? A Thalita Defente me ajudou pra caramba também a chegar nesse modelo final. Então, eu realmente gostaria que vocês referenciassem, se vocês usassem esse modelo de gráfico, porque ele realmente diz bastante sobre o que é o BLW e a introdução alimentar participativa. Então eu tenho um gráfico onde eu tenho o bebê, né, que é uma das partes dessa alimentação aí, e o cuidador. O bebê, ele tem as duas pontas, né, a autonomia ou ele é passivo. Então as duas pontas elas são extremas, né, ou ele é total autonomia ou ele é total passividade. E o cuidador, eu tenho um cuidador completamente controlador e um cuidador que completamente respeita e confia. E eu queria dizer para vocês que, na verdade, quando a gente dá autonomia, mas a gente tenta controlar o tempo todo, a gente tem um bebê confuso, tá? Porque ele não sabe a hora que ele tem autonomia e a hora que ele não tem autonomia, porque você está tentando controlar. Aqui o paradigma tradicional, ele é total o paradigma da passividade do controle, tá? Então ele está aqui nesse lado extremo. Aqui eu tenho uma alimentação tradicional responsiva. Essa é a alimentação tradicional que é vista em todos os livros, manuais. A própria Organização Mundial da Saúde, ela também diz que a gente tem que respeitar e confiar no bebê, a gente tem que dar espaço, que a introdução alimentar deve ser lenta e gradual. Porém, o bebê é passivo, tá? A gente tem as colheradas e pouco se fala sobre autonomia em todos os guias, manuais, a maioria dos livros, tá bom? Então, assim, a participativa, gente, ela tá nesse quadrante da autonomia e do respeito e na confiança, tá? Porém, eu vou estar mais abaixo no gráfico, tá bom? O BLW, ele tá no extremo disso. Ele tá no extremo da autonomia e no respeito e na confiança. A participativa, ela tá nesse, né? Como eu falei, ela tá nesse contínuo que respeita toda, né, a dinâmica familiar e seus percalços, tá bom? Então, é isso, a participativa ela tá nesse contínuo. Eu posso estar em qualquer linha desse gráfico, pode ter dias, momentos, refeições em que eu tô completamente aqui, né, no topo também, né? Como a gente fazia participativa na hora do almoço, o Joaquim tinha total autonomia, eu sempre respeitei, confiei, enfim, isso aqui nunca teve problema, mas a autonomia, às vezes eu tirava um pouco de autonomia dele, por quê? Porque eu tava lá com a colher, né? Então aqui, especialmente nessa linha, eu estava, né, a gente demorou e veio subindo e hoje ele já tá aqui, ele já, né, tem total autonomia sobre a alimentação dele, tá bom? Então a participativa ela tá nesse quadrante, gente, tem que deixar isso bem claro na mente de vocês, porque senão a gente tá aqui, ó, vamos ter um bebê confuso, ou a gente vai estar fazendo uma alimentação tradicional responsiva mesmo, tá bom? E tudo bem também, tá? Esse modelo é o modelo que é orientado pela Organização Mundial da Saúde, ele é seguido por todos os manuais, e ótimo também, sem problema nenhum, tá? Por que a gente está falando tudo isso, né? E por que eu falo tudo isso para vocês? Porque a gente tem um objetivo claro lá no futuro, né? E qual que é o objetivo, gente? Qual que é o objetivo? O meu objetivo no futuro é que ele sinta-se bem em relação à comida e que ele tenha o desejo de comer,
né? Que ele se sinta bem em relação aos alimentos, que ele coma naturalmente o tanto quanto ele precisa e que ele cresça na medida que seja certa para ele mesmo, tá bom? Sem comparação, sem comparar com o vizinho, sem comparar com o gráfico, como que ele precisa crescer dentro do próprio padrão dele. Que essa criança nos mostre como alimentá-la à medida que cresce e se desenvolve, né? Então, aqueles alimentos em pedaços dispostos na hora, né, no momento ali dos 6 meses, conforme o bebê vai se desenvolvendo, e a gente vai ver bastante isso no curso, quais são as sutilezas do desenvolvimento que vão fazendo com que eu dê outras diferentes oportunidades para a criança, né? Então, e isso a própria criança vai nos mostrar. Eu não preciso de um manual ou de um guia, eu preciso apenas entender o desenvolvimento dessa criança. E é isso que eu quero no curso para vocês. Eu quero que vocês entendam as crianças, eu quero que vocês entendam o desenvolvimento infantil para saber que tipo de oportunidade dá na hora certa. A gente não vai falar sobre idade, a gente vai falar sobre desenvolvimento. A gente quer que as crianças aprendam a comer a comida que seus pais comem, né? E que todo mundo aprenda nesse momento de introdução alimentar a comer comida saudável. E que goste de comer em família, aproveite as refeições em família e que aprenda naturalmente a se comportar durante as refeições, né? Não precisa saber comer de talher, de garfo e faca com 1 ano de idade. Isso naturalmente eles vão aprendendo a se comportar, observando as outras pessoas fazerem, tá bom? A gente termina a nossa aula aqui. Eu queria desejar muitas boas-vindas a todos os alunos novos do curso avançado em BLW 2.0, agradecer imensamente a confiança pelo meu trabalho. Eu estou muito feliz de estar revisando esse conteúdo. O curso 1 ficou no ar durante 2 anos, foram 2 anos assim, com um feedback muito bacana, muitas nutricionistas, pediatras, fonoaudiólogas, muitas famílias no grupo. Todas as aulas têm em média 5 estrelas, que é a nota máxima do Hotmart, né, da plataforma que a gente usa, e por isso eu sou muito, muito feliz de estar hoje conseguindo dar continuidade, trazendo novos estudos, trazendo novas reflexões com tudo que eu aprendi nesses últimos 2 anos também, trazendo o livro, a 2ª edição do livro Introdução Alimentar Participativa, né, ampliada e revisada com todo esse conteúdo que eu estou trazendo aí para vocês. Então, é isso, eu queria dar boas-vindas aos novos alunos, dizer que as matrículas vão continuar abertas durante todo o ano, né? As pessoas elas podem entrar a qualquer momento. As aulas vão ser gravadas até março, então quem entrar até março ainda vai conseguir acompanhar algumas aulas ao vivo. Depois disso vai ficar disponível na plataforma para quem quiser acessar, tá bom? Eu desejo a todos um ótimo BLW, uma ótima introdução alimentar e que realmente vocês expandam aí todo o conhecimento relacionado a isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!